Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, apenas o verso 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que Paulo sempre expressava essa convicção real de que ele foi chamado por Deus, foi constituído apóstolo pela vontade de Deus. Isso é algo muito comum a Paulo, é uma convicção que ele acompanhava sempre. E eu creio que ele mantinha este aspecto sempre diante de si. Ele foi chamado por Deus, foi vocacionado por Deus. No entanto, eu quero destacar um outro aspecto dentro desta vocação, é que ele fala que não é por intermédio de homem algum, muito bem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui nós vemos a convicção de Paulo de que quem o chamou foi Jesus Cristo, foi o Deus Pai, e foi o Deus Pai que ressuscitou a Jesus Cristo. Ele, na afirmação do seu chamado, ele declara de forma muito viva, de forma teológica, de forma sensível, que o Deus que o chamou é o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo e que há uma harmonia de propósito aqui, que ele vai falar mais abaixo, harmonia de propósito, porque ele foi chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Só aqui ele já nos fala do Pai e do Filho, nos fala dessa harmonia da vontade do Pai e do Filho, nos fala da morte histórica de Jesus Cristo, nos fala do poder de Deus. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele realça a majestade do poder de Deus na ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, é importante que nós não percamos de vista quem é o nosso Deus a quem servimos. Nós podemos ter clareza quanto a alguém que nos chamou, mas não percamos de vista a certeza de que esse alguém é o Deus poderoso, o Deus que envia o seu Filho. É o Filho que foi o enviado pelo Pai e também se auto-enviou. É o Filho que morreu por nós, que foi ressuscitado também pelo seu poder, embora aqui no texto a ênfase seja no poder do Pai. O Pai e o Filho nos chamaram. Às vezes o contato com o sagrado faz com que nós tendemos a banalizá-lo. Nos acostumamos tanto que perdemos a dimensão do sagrado. Nós servimos a Deus. Se fomos chamados por Deus, devemos ter em mente que nós servimos a Deus e prestaremos contas a Deus. Se nós somos servos de Deus, devemos estar atentos à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Que isso nos encha de uma certeza cada vez maior. É Deus que nos chama e Deus é quem nos mantém. E, ao mesmo tempo, nos encha de uma certeza de que nós teremos que prestar contas a Deus a respeito do nosso chamado. Teremos que prestar contas a Deus, aquele mesmo Deus que, com o seu poder, ressuscitou seu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.